18 horas, 11 minutos. Feriadinho amanhã. Se você vai pro feriado, tá na estrada, vai devagar. Que nós vamos fazer live agora sobre inventários e testamentos. Olha aí. Eu vou conversar com as profs. O pessoal pediu tanto, falou tanto das profs hoje pela manhã. Então, vamos conversar de testamento e inventário. Daqui a pouquinho eu vou receber a prof. Letícia e a prof. Yasmine para conversar de inventários e testamentos. Como é que funciona essa relação maravilhosa, hein? Você que está chegando agora, são 18 horas, 12 minutos, a gente vai entrar em live. Abrimos hoje nosso carrinho, estamos recebendo novos alunos na plataforma, estamos recebendo novos alunos na comunidade secreta. Galera, eu já adicionei muita gente na comunidade secreta hoje, mas tem uma outra demanda ali aguardando. Vou pedir para o Henry me ajudar. Eu acho que eu tenho uns 50 pedidos agora, para agora à tarde, né? Então, só aguardar um pouquinho e o filho mais jovem já vai nos ajudar, né? A Annelise vai solicitar para ele uma mãozinha. As profs já estão na sala? Já estão na sala. A gente pode ir conversando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui para chamar. E Letícia já estão aqui. Muito bem. Olá! Olá, profs. Oi! A Yasmine de blusa cavada, não dou conta, gente. Não dou conta. Calorão, aqui tá um calorão ainda. Eu no vento tá aqui chovendo, né, prof? Não, mas depois eu ia dizer, tu tá com frio aí, você tá de blusãozinho, né? Tipo pullover? Sim, começou a chover desde... Hoje, que dia é hoje? Hoje é segunda. Desde quinta-feira tá chovendo, graças a Deus, porque a gente tava numa seca, assim, a pior seca dos últimos 94 anos. E aí começou a chover. E agora venta, aqui na minha cidade venta muito. Aí me deu um friozinho, falei, deixa eu colocar um casaco, ficar quentinho. Muito bem. Eu estava com frio de manhã, mas aí à tarde começou um chuvão, daí esquentou. Eu até coloquei no grupo, tinha uma foto até de um arco-íris, né? Lindo, e né? Agora, se eu te disser, tu não vai acreditar, mas agora eu liguei o ar-condicionado no frio para dar uma refrigerada, porque deu um calorão aqui. Primavera gaúcha é bandida, né? Não tem igual, né? Impressionante. Aqui tá frio, aí as com calor, aí também, até no sul, tá? Esse Brasil é demais. Mas muito obrigado por aceitarem o convite da live. Os alunos hoje pediram muito, as profs, falaram das profs, né? E disseram, olha, as profs, adoro as profs. Eu disse, não, hoje as profs vêm aqui para a gente conversar. E o tema escolhido é muito bom, né? Acho excelente o tema, inventários e testamentos. Esse é um tema fantástico, né? Como a gente se depara com isso na vida teórica e na vida prática, né? Os dois lugares têm isso, né? Impressionante. Tema escolhida há 5 minutos atrás. Hoje a gente está aguardando aquela revelação dos céus, que os anjos soprem, sussurrem nos nossos ouvidos a aula, né? Com aquele post muito engraçado, aquele áudio que eu fiz o post ontem, né? Como eu achei sensacional. Sensacional. As pessoas não têm noção do quanto precisa estudar para dar uma aula, né, Yasmine? Né, Nossa Senhora, muito, muito. E para fazer as lives também, né? A gente não sabe tudo e não tá tudo assim ali fresco na cabeça. Muitas coisas a gente já estudou e que não tá ali com aquela... não tá tão afiado naquele momento, né? Para tudo tem que estudar. Quem escolhe viver no direito, quem escolhe viver a vida de cartório é estudo. Cada caso que chega no balcão é livro. E o direito quase não tem teorias divergentes, né? A gente tem 1 milhão de posições, assim, a gente tem que, como professores, a gente precisa trazer todas as posições, né? Falar para o aluno, ó, tem essa, tem assim, eu entendo desse jeito, mas tem quem entenda de forma diferente, aí você tem que trazer toda a teoria, as teorias divergentes para os alunos até saberem debater, né? A gente tem no direito principalmente para quem faz concurso, uma necessidade de saber responder o examinador de forma completa, né? Não é só, tipo, sim, pode. Isso é importante, porque às vezes a gente pega um ou outro professor que dá só a versão dele, né? Tem que saber que existe mais de uma versão para alguns assuntos. É verdade. E aí é importante conhecer todas, né? Senão,
você corre o risco de ficar por fora. Sabe que hoje tinha um assunto curioso na plataforma. Eu disse esses tempos, numa aula, que o legislador não gostava da amante. Disse isso. E eu falei que por 3 vezes o legislador havia pegado no pé das amantes. Uma delas na doação, não pode doar para concubina. Outras delas no testamento, não pode testar para concubina. E uma terceira hipótese, eu falei que não podia fazer seguro de vida. Daí, um outro amigo meu que é professor deu uma aula e ele disse que uma forma de beneficiar a concubina seria fazer um seguro de vida para ela. Então eu contradisse com a minha, né? Porque eu falei, não poderia. E daí, essas 2 aulas estão na plataforma, né? E daí um aluno disse, professor, assisti a aula tal e assisti a aula tal. E agora ele pediu para mim, eu quero que o senhor me fundamente por que não pode fazer seguro de vida para a amante. Primeira coisa que eu pensei, ele está preocupado. Ele está preocupado. Tem alguma coisa errada aí. O que será que fez? Talvez. Estava preocupado, né? E aí, claro, fui lá e peguei, eu sabia que tinha um RESP, né? Peguei o RESP. Aí até peguei o livro do Tartucci, que trazia a polêmica, e aí mandei para ele. E claro, o próprio Tartucci fala no livro, existe uma polêmica sobre o tema. Porque o legislador em si ele não colocou isso claro, né? Mas afronta a família fazer um seguro de vida para a amante. E tem alguns dispositivos ali no seguro de vida que realmente complicam essa questão. E o STJ já se manifestou quanto a isso, dizendo que não achava válido esse seguro. Salvo se o cara tivesse, por exemplo, separado de fato, que aí já nem seria mais amante, já seria uma união estável, né? Mas durante o adultério, não. Então veja como tem temas, né, que podem a qualquer momento ter uma dupla divergência, uma dupla interpretação, né, e aberta a divergência, daí surgem várias histórias. E hoje me chamou a atenção, que a gente estava falando de divergência, é isso. Porque realmente, quando eu falei na aula, eu disse, ó, assim, né? E aí um outro professor, que já entendia diferente, pode, né? E aí já grudou a placa do aluno, né? Daí nós já apresentamos o resto. Muito interessante. E assim são os inventários, são os testamentos, né? Pode fazer inventário com testamento? Não pode. Depois de feito o inventário com testamento, precisa voltar para o juiz ou não? Isso é uma divergência, né? Eu já vi essa divergência aqui no Sul. O juiz autoriza fazer um inventário que tem testamento, o tabelião faz, e aí a pergunta é, devolve ao juiz ou está pronto o testamento? Vamos... inventário. Só para voltar um pouco, eu estava lembrando da nossa aula com o professor Tartucci, que ele falou das jornadas, né, de direito civil e como que elas são importantes na interpretação do ordenamento jurídico. A primeira disposição que veio no sentido de permitir o inventário extrajudicial com testamento foi em uma jornada de direito civil, que foi aprovado o enunciado 600. Isso a gente tinha já o novo Código de Processo Civil, que não teve alteração, não mudou, veio genericamente de que se tem testamentos, a gente não pode fazer o inventário extrajudicial. E aí, em 2015, na 7ª Jornada de Direito Civil, aprovaram o enunciado 600 e trouxeram a possibilidade de ser feito o inventário se tiver a manifestação, então, do juiz que abre ou que confirma, né, esse testamento. Em 2014, teve um congresso brasileiro do Colégio Notarial do Brasil, que já falava sobre isso, mas como os congressos não surgem enunciados, né? E é bem mais restrito a nossa área notarial, mas já aventavam sobre isso, sobre a possibilidade, caso o juiz que abre e confirma o testamento autorize. Aí veio, então, a jornada confirmando em um enunciado, e aí depois a gente teve uma decisão do STJ, e aí as normativas estaduais foram replicando, né, essa possibilidade da gente fazer o inventário extrajudicial quando a gente tem a autorização do
do juízo falando, não, pode, faz o pedido, né? Os advogados precisam pedir para que ele seja aberto, confirmado, registrado, né, no caso do testamento público, e faz o pedido. Então, os advogados fazem, ó, depois que for registrado ou confirmado o particular, a gente quer fazer a partilha e o inventário no extrajudicial, e aí o juiz autoriza. Uma outra polêmica seria essa autorização. Precisa ter o trânsito em julgado ou não precisa? Boa, hein? Essa é muito boa. É aquela coisa que eu sempre digo, né? A Lei 11.441, ela trouxe uma nova possibilidade para os cartórios extrajudiciais e deu tão certo, foi algo que deu tão certo, que funcionou tão bem, né? E era uma coisa assim que a gente já tinha desde a década de 80 na América Latina e em outros países aqui, nossos vizinhos. E foi uma coisa que acabou acontecendo de uma forma tão legal, foi tão positivo para a sociedade, que a gente do Extra acaba tendo muito orgulho, né? E aí começou-se a pensar, tá, mas por que não pode testar? Por que não pode ter inventário tendo testamento? O que o inventário extrajudicial tem de menos jurídico, digamos assim, que eu não posso admitir um testamento? Todas as pessoas estão ali concordes, todas as pessoas são capazes. A gente não tem o interesse de um menor ali para tutelar. E o testamento está ali, todo mundo concorda com aquele testamento. Por que não permitir que também esse inventário e essa partilha ocorram na forma extrajudicial, né? Direto no cartório? E o tabelião lavra o testamento, né? O próprio tabelião pode ser o mesmo que vai fazer o inventário extrajudicial, aquele que lavrou o testamento. Ele fez, ele cumpriu os requisitos, a forma legal, fez toda a formalidade, né, solenidade do testamento, daí ele não poderia fazer o inventário que ele próprio fez um testamento, né? Parece que não fazia, não encaixava. Não fechava. Não fechava. Mas acho que foi muito assim dessa confiança que a gente foi conquistando, né? Foi conquistando uma confiança da sociedade e do próprio meio jurídico. E assim a gente abre portas para mais uma série de coisas que estão vindo por aí, né? Pro extrajudicial. Sim, para quem gosta de anotar número de RESP, peguei aqui na minha colinha o RESP do STJ que autorizou fazer o inventário extrajudicial quando temos autorização do juízo, é o 1.808767 do Rio de Janeiro, 2019, quarta turma do STJ. 1.808767. Muito A bom. gente teve um enunciado também na jornada de solução extrajudicial de litígios, né? Essa que teve a segunda, assim, agora na primeira jornada a gente já teve também uma manifestação a respeito disso. O enunciado 77 da primeira jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígios. Aliás, falando nisso, tem vários enunciados saindo aí, né, professor Salomão? O professor Tartucci está postando no Instagram dele os últimos enunciados. Tem vários interessantíssimos sobre a nossa área. Todo mundo louco para pegar os enunciados, só não sabe aonde, né? Eu ainda não consegui encontrar. Eu já fui lá procurar no site do Conselho da Justiça Federal, mas ainda não está disponível a publicação. Isso aí. Mas daqui a pouco vai sair. O professor Flávio Tartucci participou ativamente, né, da elaboração. Então, ele está publicando todos os dias no perfil dele. Eu já estou lendo ali, e alguns são ótimos, né? Eu já percebi que são... Inclusive, tem a possibilidade de averbar um contrato de arrendamento, né? Na matrícula do imóvel, né? Sim, arrendamento e parceria, né? Trouxe essa interpretação doutrinária para essa questão do arrendamento, que sempre foi muito debatido. O Rio Grande do Sul já há anos permite, mas é o registro, né, professor, do arrendamento. Em alguns outros estados a gente já tinha a previsão de arrendamento quando se tratasse de arrendamento por estrangeiro, que aí a gente tem todas aquelas restrições. A professora Letícia caiu. Eu vi, né? Caiu. Isso me lembra aquela piada, a mãe caiu na área, então é pênalti, né? Peraí, deixa só eu ver se eu consigo puxar a Letícia de novo. Peraí, ela entrou já. Acho que a net dela estava ruim, né? E daí já começa. Aí. Muito vento, muito vento.
Muito vento em São Voltei. Paulo, né? Que tá caindo Muita a live. cachorrinha latiu, a live caiu. É isso aí, gente. Ixi, meu Deus. Mas, Profilete, e aí? Vamos lá, vamos pensar um pouco, então, você que é a nossa mentora dos Bora. inventários aí. Eu Eu posso, tenho. tem alguma restrição para eu não fazer inventário com testamento? Ou hoje está assim, praticamente tranquilo? Tendo um testamento, eu peço ao juiz a abertura e depois trago para o tabelião. Não tem como fazer primeiro e depois levar, né? Não, não. Aqui a gente tem. As polêmicas não são quanto à possibilidade mais, né? Mas talvez quando isso seria possível sem a manifestação do juiz. Porque a gente tem, então, a primeira delas seria a necessidade ou não, voltando um pouco, sobre o trânsito em julgado. Porque o que a gente tem, né? A gente temos todos de acordo, faz o pedido para o judiciário, entra com. Se a gente tem um testamento público, a gente pede o registro e o cumprimento. Se a gente tem um testamento cerrado, a gente faz a abertura, o registro e o cumprimento. E se a gente tem um testamento particular, a gente faz uma confirmação do testamento particular. E aí o advogado já tem que fazer o pedido, então, para levar isso para o extra. Todo mundo, então, está de acordo. A questão é, esse alvará, essa autorização. Parênteses, aonde se registra o testamento é uma questão recorrente. Não sei se vocês já viram isso. É um livro próprio. Livro próprio do judicial. No fórum, exato. Lá no fórum, Não é... lá no cartório judicial. Isso, porque eu já recebi uma vez, com todo respeito, um mandado para registrar o testamento. E aí eu questionei, daí realmente haviam se passado lá. Porque o testamento é registrado no cartório judicial, num livro de testamentos. E agora, com o CPC novo, que já não é tão novo, teoricamente o público, em alguns lugares, nem precisa registrar. Registraria só o particular e o cerrado, né? Não sei se vocês têm essa interpretação aí. Do registro feito no judiciário? Não, tem que fazer a abertura e a confirmação, né? De todo jeito. E o público tem que fazer a só tenho essa dúvida se leitura. faria o registro ou não lá no livro do escrivão. Mas também, como eu não sou judicial, não estou nem preocupado. Também né? não. Então, mas tudo bem. Então, feita a parte do registro, o registro é lá. Aí é o que vem para o tabelião. Assim, os últimos que eu vi, consta o registro na autorização, viu? O juiz diz que fez a abertura, a leitura, cumpriu todas as exigências legais, registrou o testamento e autoriza os herdeiros a fazerem um inventário extrajudicialmente. E aí a questão é, vamos supor que o advogado não manifestou pela abertura de mão do prazo, né? Que teria o prazo para recorrer. Se vem essa autorização, a gente precisaria pedir o trânsito em julgado? E aí a maioria da doutrina, assim, a gente não temos pacífico, mas a maioria entende que não seria necessário, porque a autorização, estando todo mundo de acordo, pedindo para ir para o extrajudicial, você já tem uma presunção de que as partes não recorreriam. Só que para evitar isso, o que a gente instrui quando o advogado vai no cartório antes de fazer o pedido? A gente fala, ó, na petição inicial já pede para que para a desistência do prazo recursal, para que eles já façam a... Oi, voltou? Travou. Voltou. A desistência do prazo recursal. Isso, para constar já a desistência do prazo recursal nessa autorização. E aí Legal. A gente não teria mais polêmica e o tabelião também ficaria mais seguro. Mas isso não é pacífico e não tem em nenhum lugar. E eu tô travando, acho, né? Tá travando um pouquinho. Mas acho que uma posição mais cautelosa, né, que nos exige enquanto tabeliões, enquanto registradores, seria justamente essa, quando a gente não tem uma previsão específica, uma doutrina forte em determinado assunto, sermos mais cautelosos não faz mal a ninguém, né? Eu acredito que é a posição mais adequada para que a gente possa seguir, a menos que tenha alguma regra, alguma decisão, algum artigo no próprio Código de Normas que diga com relação a isso, né?
do Tá. Sim. Estado E aqui. aquela questão, prof, se o testamento foi revogado. Eu ia falar agora. Ah, então tá bom. Pode Transmissão de perguntar, pode pensamento. perguntar. Pode Não, eu ia perguntar, perguntar porque assim, essa é se polêmica. um testamento, foi feito um testamento público, depois o testamento foi revogado. Daí a pessoa morreu. Pode o tabelião fazer direto o inventário ou só pelo fato de ter sido lavrado um testamento, mesmo que revogado, agora precisaria passar pelo judicial? A gente tem polêmica nessa doutrina e eu vou militar na minha, obviamente, que inclusive é a que eu escrevi no livro. Vou trazer primeiro, antes da gente analisar a revogação, a caducidade. Vamos pensar na caducidade do testamento objetiva. A caducidade objetiva. Então, eu fiz um testamento e deixei o apartamento da Rua dos Passarinhos para o meu sobrinho. E aí eu vendi esse apartamento e faleci, sem que tenha feito absolutamente nada. Quando a gente pega, então, com o meu falecimento, pega a certidão, faz a busca, né, que a gente tem que fazer na RCTO, é obrigatório fazer a busca para emitir uma certidão de existência ou inexistência de testamento. Aí visualiza lá que tem um testamento que eu fiz. Aí o tabelião pegou a certidão de testamento. E aí olhou que teria deixado como legado esse prédio para o sobrinho. Cadê a matrícula? Aí pegou a matrícula. Ué, ela vendeu esse prédio 1 ano depois. O que aconteceu? O testamento caducou, objetivamente. E aí eu faço a pergunta, precisaria então da autorização do juiz nesse caso ou não? O tabelião, ele tem, objetivamente, com a sua qualificação, ele consegue visualizar que não existe testamento, porque se o testamento caducou, testamento não temos. Qual a opinião de vocês sobre isso? Precisa ir para o judiciário e falar tá caduco ou não? O tabelião, ele tem a qualificação, vamos dizer assim, o poder de qualificar e, historiando isso, essa situação, levar isso para o inventário. Prof. Yasmine. Eu tinha até colocado no mudo aqui, mas é porque eu tava tocando o telefone para não atrapalhar a live. Mas me parece que essa caducidade ela deveria ocorrer mediante manifestação judicial, né? A gente teria que. Até porque, se eu não me engano, a lei não fala havendo testamento válido, né? Ela fala apenas havendo testamento ou interessado incapaz, nós teremos o inventário na via judicial. Se eu não me engano, ela não fala. A resolução 35 do CNJ fala de testamento válido. Válido. Mas a lei não fala, né? E tem o tabelião. A lei diz que nem pode fazer. A lei E o é tabelião totalmente antiga. O tabelião pode declarar ele inválido? Inválido, não. Por isso mesmo. Inválido ou nulo ou anulável, não. Isso é pacífico. Inclusive, no Código de Normas de São Paulo diz que a invalidade, a nulidade ou a anulabilidade, né, a nulidade do testamento tem que ter uma decisão judicial. Agora, os casos de caducidade e revogação é que são polêmicos. E aqui em São Paulo, então, olhem bem a normativa de vocês. Aqui em São Paulo, constatada a caducidade de plano é possível fazer, inclusive a revogação. Então, se a gente tem o item 130.2 da normativa paulista, que diz que o tabelião verificando a caducidade ou a revogação, ele vai pedir a certidão do testamento e vai analisar as disposições testamentárias. Se não tiver nenhuma disposição irrevogável ou que ainda não foi caduca, se não tiver, ele pode fazer. Não precisa pedir autorização judicial. Agora, se ele se depara com um testamento que temos, por exemplo, um reconhecimento de filho, aí ele não poderia fazer. Mesmo que revogado, ele teria que encaminhar para o judiciário. Mas isso é polêmico. Mas, assim, a caducidade, quando ela é subjetiva ou objetiva, subjetiva é o caso, vamos supor que o legatário faleceu. Ele já não tem o que receber, a gente não tinha substituição testamentária.
E aí não tem como ele receber, e o tabelião ele consegue analisar isso de plano. Então, analisando essa situação, o tabelião consegue constatar, o imóvel já não é dele mais, não tem o que fazer, não existe testamento mais. E aí aqui em São Paulo a gente pode fazer. Mas observem que isso é uma normativa bem específica do estado de São Paulo. Então pode ter outros estados que não permite mesmo com o testamento sendo caduco ou revogado. Vai necessitar da autorização judicial. Aí eu vou trazer para o meu lado. Eu acredito que a disposição de São Paulo seja a melhor, porque o tabelião ele tem conhecimento jurídico para isso. E não pela lei, porque a própria lei veda de qualquer forma. O CPC não foi alterado. Se você pega o artigo, acho que é o 600 e... Deixa eu ver aqui, o 610 ou 630, agora eu não me lembro direito. Ele só fala que se tiver testamento não pode fazer. Então ele não fala nada, ele simplesmente... Se fôssemos pelo artigo, a gente não teria a possibilidade de fazermos o inventário extrajudicial. Mas a gente está, né, caminhando para uma mudança mesmo de posicionamento jurisprudencial. Então, acho que eu queria ouvir a posição do prof. Sabe que, Super conservador. é difícil se manifestar, né, quanto a isso, né? Porque eu sempre faço aquela analogia com o registrador e os atos anuláveis, né? Então, o registrador poderia ou não registrar um título anulável. Poderia o tabelião fazer o inventário tendo um testamento anulável. Então, me parece que o tabelião não pode. Não, não. Anulável nem inválido. Aí a gente está tratando de outras hipóteses. Não, eu só comecei o meu voto dizendo que eu estava fazendo uma analogia. Não disse que eu estava votando, eu disse para fazer o relatório, né? Tá bom, então, dentro do meu voto, fazer essa analogia dizendo que o tabelião não poderia fazer. E o registrador tem a polêmica de que ele pode fazer, né? Então, já tem aí uma mudança clara da função dos dois, né? Bem interessante a função da qualificação notarial e registral aqui. E aí um está visivelmente no plano da validade e o outro visivelmente no plano da eficácia, né? Mas interessante a gente analisar o que um pode e o outro não pode. Bom, caducou o testamento, né? Caducou o testamento. Eu votaria, se eu tivesse que votar, que o tabelião pode fazer, tá? Poderia que ele pode fazer, tá? Eu votaria assim. Agora, eu não sei se eu, sendo tabelião, eu simplesmente faria isso, tá? Por quê? Porque é extremamente delicado, né? É um peitaço, é um carteiraço você fazer. E a gente sabe que hoje, para abrir um PAD, é um abraço, né? E... Toma aqui seu PAD. Toma aqui seu PADzinho, né? Toma aqui seu Toma aqui seu PAD. E aí, eu acho que para fazer tem que estar muito fundamentado, muito embasado, sabe? Muito embasado. Sim. Então, como no estado de São Paulo a gente tem possibilidade, né? Aí a gente não tem discussão sobre isso, que está inclusive nas normas. Mas se não tem previsão nas normas, eu também tenho esse receio, assim. Porque uma coisa é a gente falar isso em uma live, falar isso em uma aula, falar isso em um livro. Outra coisa é lá na prática, né? Chegar lá no balcão do cartório e falar, não, vamos fazer. Eu reconheço aqui a caducidade desse testamento, vamos fazer. Sim, eu acho que tem que mais complicado. Se você não tem disposição normativa e nenhuma decisão que te traga para possibilidade, né? Falando uma decisão normativa, falando, não, o tabelião agiu correto, ele pode fazer. Acredito que seja por cautela mesmo, pelo medo, não jurídico, mas pelo temor de sofrer um PAD. A gente vê PAD, inclusive, em reconhecimentos de firmas. Tudo bem, mas como aqui em São Paulo a gente tem essa, digamos assim, não é abertura, mas é uma confiança no tabelião, né? Ele tem a confiança de que, feita essa análise e historiada, daí é o que todo mundo fala, a gente faz a história dessa questão no próprio testamento. Explica a disposição testamentária, explica a caducidade. Você não tem o imóvel mais. Mover o judiciário para falar que está caduco não faz tanto sentido, né? A gente teria... o imóvel nem é dele, mas como não ele... Né? É ineficaz esse testamento. Ele não tem
eficácia nenhuma. E aí o juiz teria que declarar apenas isso. Então, Tá, mas essa questão da nulidade também é delicada, né? Porque, assim, existem nulidades. Não, isso. Mas existem nulidades que são difíceis, dependem de prova, né? Então, me parece que se o tabelião não pode fazer um inventário que tem um testamento que tem uma cláusula estranha, por exemplo, eu fiz um testamento para minha amante. Bom, agora eu morri e esse testamento, então, está comprometido, né? Teoricamente. Está comprometido, né? Então, mas assim, quem pode alegar que isso é amante ou não são os herdeiros, né? Então, eu não vou conseguir. Não compete a ninguém mais alegar isso. Então, vamos dizer que esse testamento vá ao judiciário e o testamento agora vem ao tabelião. E o tabelião, quando está com ele em mãos, para fazer um herdeiro... Ah, mas agora essa mulher era amante do pai. Pode ele agora parar o testamento com essa alegação ou ele pode tocar em frente, né? Eu acho que essa nulidade ela depende de uma comprovação, né? Tu entendeu o problema? Ela sempre vai depender de uma produção de prova, essa nulidade, né? Em alguns casos, a nulidade vai ser facilmente identificada pelo tabelião, mas em alguns casos não. E aí talvez ele tenha que, na suspeita, devolver ao judiciário, né? A Leti caiu de novo, né? Tá travando. Cadê? São Paulo chove e venta, por isso, né? No Brasil todo, praticamente, né? Só aqui na Bahia, graças a Deus que a gente tem um sol lindo, teve um sol lindo hoje. Temos tido dias muito, muito bons. Mas é isso, professor, eu concordo. Acho que tendo aí uma anulabilidade ou tendo uma nulidade, e aí caberia também ao tabelião não sei se ele fazer essa análise e impedir o julgamento, mas talvez impedir o inventário extrajudicial, mas talvez encaminhar aquele filho para o judicial, né? Para tentar aí anular aquela questão, né? Muito do dever de orientação também, que cabe ao tabelião nesse caso. eu voltei? Vocês me Voltou. ouvem? Voltou, você voltou, como diria o Roberto Carlos, eu voltei, agora para ficar, porque aqui é o meu lugar, né? Eu tava louca que não, mas o caso é diferente. Sabe por quê, gente? A questão é a seguinte: a gente não pode misturar nulidade de testamento com revogação e caducidade. São coisas totalmente diferentes. Porque se a gente tem um testamento que dê igual o caso do professor Salomão, que deixou para amante. Se todo mundo está de acordo, todo mundo vai estar de acordo. Se ninguém declarar isso, tipo, vamos supor que os filhos lá saibam que eu tô travando, vocês me ouvem? Não, a gente agora tá tá bem, ouvindo. agora tá Os bem. filhos saibam. Ah, isso. Saibam que é amante, a gente vai ter um testamento em tese válido. Então, vai precisar da autorização judicial, porque tem as disposições testamentárias, vai ter que ir lá fazer a abertura ou a leitura e o registro e a confirmação desse testamento. Vai vir para o tabelião a autorização. Está todo mundo de acordo. Por isso que aquela questão do trânsito em julgado é importante, porque transitou em julgado, todo mundo está de acordo, daí não dá para o herdeiro depois no meio do caminho falar, ah, mas era amante, agora não quero mais. Não quero, não estou de acordo. O que pode acontecer? Se ele não está de acordo do inventário, a gente já não pode fazer. Se tem amante, não tem amante, tem só filhos e herdeiros. A principal questão do extra é trazer a concordância de todo mundo, em todas as disposições. A galera piou em algum negócio, a gente já não pode fazer. Então, essa questão da amante de começar a brigar que não pode, isso já não viria para o extra. Isso a gente já tem gente brigando, não vem pro extra. Agora, mas assim, Leite, se não tivesse essa briga, não tivesse essa discussão, apenas o tabelião ficasse sabendo que ela era amante. E aí? Se o juiz mandou cumprir, a gente tendo uma autorização, um alvará dele para fazer o inventário, o juiz falou que é para fazer, a gente não autorizou. Aí o tabelião ficou sabendo que seria, eu acho que não cabe ao tabelião
por um ficar sabendo o que seria, voltar para o judiciário e falar, olha, tá nulo isso aqui, hein? Você não quer dar uma... Acho que não seria o caso. Leti, eu tive um caso aqui Deixa eu tentar mudar minha internet. eu tive um caso aqui no Rio Grande que o juiz autorizou fazer o inventário com testamento, e daí o tabelião fez, e daí a parte levou a registro. E o registrador deu nota devolutiva, porque entendeu que depois que o tabelião fez, deveria retornar ao juiz. Isso tem algum... São Paulo tem alguma coisa nesse sentido? Não temos. Nesse sentido, a gente só precisa da autorização, só se o juiz mandou. Porque a questão é, o juiz autoriza a fazer o inventário. Aí, no momento que ele autoriza, ele está livre, arquiva, não tem mais nada a ver? Então, eu já peguei duas situações. Eu peguei uma situação de que o juiz autorizou e mandou arquivar. E aí ele fala, essa sentença servirá como mandado e poderá ser utilizada para o tabelião lavrar o inventário, intime-se e arquive. E arquivem-se, né? Aí arquivou. Então, acabou. Agora, eu tive situações de que era uma união estável e aí o juiz autorizou a fazer, só que falou que era para fazer em 90 dias e era para entregar o inventário, apresentar o inventário no judiciário. Então, depende do que o seu juiz falou. Depende de como que foi disposto nessa autorização, né? Se ele não falar nada, se ele arquivar, se ele colocar, acho que eles colocam uma sigla, PRIC, né? Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se, não é? Acho que é isso. E aí faz o PRIC lá e arquivo feito, não tem o que, né? O que ser. Mas o como tabelião vocês não estão modernas, como é que é? Vocês estão muito modernas. PRIC, é esse o nome? PRIC, publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se. Cumpra-se. Acabou, o PRIC. Quem é os advogados aí, nossos alunos, pode trazer melhor o PRIC. Nossa, eu fui na época do estágio aqui agora, na época que eu estagiava na segunda vara criminal de Balneário Camboriú. Agora eu fui longe. Aí tinha o PRIC. A gente lendo decisões da primeira vara aqui, quando a gente faz a leitura de lição administrativa, tem isso ainda. Por isso que eu lembrei do PRIC. Mas tem essas questões de devolver para o judiciário, eu acho que vai de como foi pedido, inclusive pelo advogado, sabe? Então, é muito importante eles, na petição inicial, quando pede a abertura ou o cumprimento e registro do testamento, fazer já esses pedidos. Um pedido interessante também que a gente fez agora esses tempos, o que foi esse do companheiro, inclusive. Todas as contas, tudo estava em nome da falecida. Tudo. Ele ficou sem nada. O banco bloqueou absolutamente todas as contas dele. E ela deixou um testamento com 100% de tudo dela para ele. E aí, num dos pedidos, a advogada pediu para, junto com a autorização para fazer o inventário extrajudicial, o juiz já dar um alvará para liberar uma quantia de dinheiro, né, para ele ir lá no banco sacar um pouco de dinheiro para pagar as custas dos inventários, o ITCMD e para viver. Porque ele estava vivendo à base de favor da família. Porque e era muito dinheiro, gente. Tipo assim, ela tinha, suponhamos assim, ela tinha mais de 500 mil no banco. E ele estava vivendo com a aposentadoria dele e não tinha como pagar as contas deles, sabe? Aluguel da casa, estava bem, bem puxado. E aí eu falei para a advogada, falei, olha, já faz o pedido para cumprir no extra, para a gente vir fazer o inventário, para ele já conseguir, né, movimentar tudo. E já pede um alvará para entregar no banco, para eles liberarem a quantia para ele viver e pagar as custas. E aí o juiz fez isso. Então, e aí eu já pedi também para ela desistir do prazo recursal. Então, tá. Tu já te antecipou, né? Sim, e aí quando tem essa conversa entre tabelião e advogado, é muito importante isso, né? A gente faz já essa prévia dos pedidos
para já vir redondinho, então. E aí, só que aí o juiz autorizou, e como tinha que levantar alguns valores, ele falou que era para mandar o inventário pronto para ele ver que foi cumprido, né? Quanto que se gastou, as guias de TCMD que foram pagas, e encerrar o feito. Então, acho que é mais do pedido do que propriamente jurídico, sabe? Do que o CPC diz para ser feito. Ali alguém perguntou se poderia alterar a vontade do testador. Acho que não, né? Tipo, chegou lá no extra, não, eu tenho que receber. Mas chega lá no extra, ó, é para mim essa parte, mas eu já quero ceder para ele. Eu posso ceder ainda ou não? Ali no testamento tem que cumprir, né? Tá, mas daí dá para fazer a sessão. Porque aí você Pois faz olha, então o testador disse que eu vou ficar com a casa. Daí eu chego lá para fazer o inventário, peço o tabelião, vai ao juiz, o juiz abre, autoriza o inventário, vem ao tabelião. Agora eu digo, ó, o testador me deu a casa, mas eu já quero ceder para ele. Quero que o inventário já saia em nome dele. Posso fazer isso? São coisas distintas, né? Duas transmissões. Isso, porque ele recebeu, né? A sessão é isso, ele recebeu. E outra, ele pode renunciar também. O próprio Código Civil diz que ele pode aceitar uma e renunciar a outra. Então, vamos supor que ele seja um herdeiro legítimo, né, e necessário. Ele aceita a legítima e renuncia a do testamento, também é possível. O tabelião pode cumprir dessa forma. Agora, o que o tabelião não pode fazer? É falar, não, essa casa vai para o outro filho. E essa que ele falou é para o outro. Aí não. Ok. Eles não podem redividir, né? Fazer um novo acerto entre eles, substituindo aquilo que o testador tinha disposto. Falando em inventário, havendo só companheiro vivo, eu lembrei de uma situação aqui do cartório. Logo que eu cheguei, assim, tinha um mês aqui no cartório, e aí chegou um inventário que só tinha um herdeiro, e era o companheiro. E tinha sido feito na via extrajudicial. Que beleza. Tá até hoje nossa situação de dúvida pra gente. Não ver tinha se vai nenhum documento? Registrar. Não, nada. Nenhum documento. Nem escritura, nada? Eita. Nada. Nenhum dos outros herdeiros confirmou? Não. Na verdade, depois a gente foi descobrir que tem uma confusão, tem uma briga aí. Eles fizeram o inventário primeiramente judicial e aí sumiu o processo de inventário. Parece que os colaterais reconheceram a convivência da Decujus com ali o herdeiro, né? E aí o processo sumiu. E aí eles fizeram extrajudicial. E aí só tinha o companheiro no extrajudicial. A gente não conseguiu registrar, né? Tu deu nota devolutiva? Tu deu nota devolutiva? Dei nota devolutiva. Meu, que coisa, hein? Mas é interessante. Tá, e se tivesse, olha só, e se tivesse uma escritura pública de união estável e o tabelião tivesse baseado nela, essa escritura pública ajudaria, Letícia, no testamento? Faria decisão, né? Sim, temos decisão em São Paulo, graças a Deus, acabou com essa discussão, né? E deram a força que a escritura pública de união estável tem a presunção de boa-fé e de que eles ainda estavam em união estável, porque a alegação, nesse caso, então, possibilitou que seja feito um inventário extrajudicial quando temos uma escritura pública ou alguma prova da união estável em vida, os herdeiros falavam, mas como que você vai ficar sabendo que eles ainda estavam juntos? Aí a presunção é de que estavam juntos. Então, a presunção não é de que se separaram, é de que estavam juntos. Se você apresenta uma escritura pública lavrada em vida pelos dois ou uma sentença, a presunção é de que a convivência se deu até o falecimento. Aí, eventuais discussões vão ter que ser feitas no judiciário. E aí pode pedir a anulação da partilha. Mas, num primeiro momento, a presunção é de que eles estavam juntos. E aí a gente faz no extra. Bem legal essa situação. Né? Isso, para cair numa prova, gente, é assim, ó... É excelente. Falar em prova, a gente vai para Goiânia, né? Quem é de Goiânia aí na live para falar? Nós vamos estar em Goiânia. Dia 30 nós vamos dar aula lá no hotel, isso? Lá no hotel? Qual é o nome do hotel? Clarion. Sabe que esses dias o cara me pediu o nome do hotel e eu falei Krypton. O cara falou do super-homem, Kryptonita, né? Então agora eu já sei que é Clarion, não posso esquecer, né? Krypton não tem nada a ver, né? Tá, então tá bom. Então nós vamos estar dia 30 no Hotel Clarion, em Goiânia, ao vivo, para dar aula sobre o Código de Normas de Goiás, para a galera que vai fazer concurso, né?
Exatamente. E nós... O Código de Normas de Goiás tem muitas disposições bem específicas do Estado e resolve muitas discussões, resolve muita briga. O código é super interessante. Eu já estou preparando aqui a minha aula, já estou pegando tudo que é mais assim diferente, que é mais que pode ser cobrado, né? Exatamente, que pode ser cobrado. Essa tendência, né, das últimas provas de trazer muito para o Estado, de cobrar especialidades daquele local. Aí a gente está preparando uma aula bem bacana. Muito bom, muito bem. Nossos alunos têm 15% de desconto no hotel, que vão ficar lá com a gente. E a gente já tem um banner, entra nos nossos Instagrams para pegar o cupom de desconto, Prof. Salomão. O café do hotel é bom? O café do hotel é bom? Garantido? Olha, pelas fotos parece que é excelente. Então tá, ó. Eu não conheço Goiânia, apesar de ter morado ali do lado, praticamente em Uberlândia. Eu nunca fui em Goiânia, não conheço. Vou conhecer. Também não conheço. Eu fui a Brasília, mas não fui a Goiânia. Quem vai a Brasília fica pertinho, né? De estar ali, né? Pertinho. Acho que são 200 e poucos quilômetros. Tá, beleza. Então tá anotado. Viu, a gente podia começar uma bateria também de live sobre Goiânia semana que vem, né? Acho que a gente já tinha que aquecer esse pessoal para lá. Tem uma galera que vai fazer essa prova. Tem 6 mil inscritos, é isso? Quase isso, aham. 5.600 inscritos, saiu a lista preliminar, né? A gente deve ter nas próximas semanas já o local de prova, né? E a convocação para a primeira fase, tanto da remoção quanto do provimento, e a gente vai estar lá no aulão de véspera do provimento. Esperamos todos vocês, vai ser bem legal. E vai ter café presencial em Goiânia também, né? Eu ouvi falar que a gente vai fazer um café presencial lá. Pois é, isso é uma coisa que até quero ver com vocês, aquela questão do podcast lá também. Ó. Vamos conversar no bastidor para alinhar. Gurias, eu vou... São 7 horas, a Letícia tem compromisso, não posso esquecer, né? Mas foi um prazer receber vocês aqui. E é muito bom sempre conversar um tema desses, inventário e testamento. Espero que estejam presentes nas próximas lives noturnas e algumas diurnas também, né? E é muito bom aí nessa semana que a gente está recebendo alunos novos na plataforma. Muita gente interessada no curso, então vamos recebê-los de braços abertos e dizer que a gente está sempre à disposição para ajudá-los no que for preciso, né? Obrigado, eu fico com muito carinho por vocês. Deixem um abraço aí para a galera. Muito obrigada, pessoal. Aqui chovendo e ventando, a Prof. Leite caindo, né? Obrigada pela audiência de sempre e estaremos presentes na rede, né, Yas? Essa semana conversando com o Prof. Salomão, trazendo muita novidade para vocês. Muito obrigada, beijos. Isso aí, obrigada a todo mundo que esteve com a gente até agora. Sejam muito bem-vindos os novos alunos que entraram agora no R Descomplicado. É um super time, é um super grupo. Tenho certeza que a gente está sempre preparando o melhor para vocês. Boa noite, foi sensacional, foi show. Obrigadão, gente. Até a próxima live, muito em breve. Um abraço, tchau, tchau. Beijo. Tchau.